Ó, vou ler as questões de 2023, tudo que caiu de estupro nesse ano passado, tá? Vamos lá. A divulgação de cena de estupro em publicação acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima não ostenta ilicitude penal. Tá falso. Para o STJ, não será configurado crime de estupro de vulnerável se inexistir conjunção carnal ou qualquer tipo de ato libidinoso. Tendo em conta o Código Penal, assinale a alternativa correta. E essa daqui, ó. Praticar conjunção carnal com a esposa desacordada por ingestão de bebida alcoólica configura estupro de vulnerável. O Luiz, ele é maior e capaz de conhecer um adolescente de 12 anos, tendo conhecimento dessa informação. Após semana de conversas, Luiz e a adolescente começaram a namorar com a concordância dos genitores da infante, e após alguns meses, vizinhos descobriram os fatos e deram ciência às autoridades competentes. Durante as investigações, a adolescente narrou que não praticou conjunção carnal lá com Luiz, mas apenas outros atos, como beijos, carícias recíprocas nas partes íntimas. Disse ainda que todos os atos foram consentidos. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal e a jurisprudência do STJ, é correto afirmar que o Luiz ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, considerando que o consentimento da vítima na espécie é penalmente irrelevante. A Maria, maior de 13 anos de idade, ela manteve consensualmente relação sexual lá com seu namorado, José, de 18 anos de idade. Então, conforme o Código Penal, é correto afirmar que o José cometeu estupro de vulnerável, independentemente do consentimento e da vítima ou de Maria ter tido relações sexuais prévias com outra pessoa. Vamos lá. Incide nas sanções de crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217, letra A, parágrafo 1º do Código Penal, o agente que lá numa festa clandestinamente ele insere narcótico potentíssimo na bebida da vítima maior de 18 anos de idade, reduzindo-a a estado de absoluta impossibilidade de resistência antes de praticar com ela ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em tocar as suas partes íntimas. Continuando aqui, né? Sobre os crimes contra a dignidade sexual, assinale a alternativa correta. O crime de importunação sexual, lá do artigo 215, letra A do Código Penal, é de natureza subsidiária, estando caracterizado somente se o ato libidinoso praticado não constituir crime mais grave. Vamos lá. A Marina pedalava lá sua bicicleta em via pública, ocasião que o Carlos, pilotando a sua motocicleta no mesmo local, aproximou-se da ciclista. Aproveitando-se da distração de Marina, Carlos passou sua mão nas nádegas da vítima, empreendendo na sequência fuga do local. Diante da situação hipotética a ser mencionada, Carlos praticou em tese o crime de importunação sexual. Continuando, tá? Dário, casado com Elisa, ele começa a beijá-la na cama, sendo correspondido. Na sequência, ele faz menção de terem relações sexuais, porém ela recusa, alegando que está com sono e só quer dormir. Não satisfeito com a recusa lá da Elisa, o Dário a imobiliza e mantém com ela cópula vagínica à força durante a relação sexual. Diante da resistência de Elisa e da agressividade com que é possuída pelo marido, ela sofre lesões corporais graves. Então, nesse caso, à luz do Código Penal, o que aconteceu? Qual é a correta adequação típica dos fatos? É estupro com a pena aumentada. Olha só. Então, José, para satisfazer a própria lascívia, ele passou a mão de maneira superficial e rápida por baixo da blusa de Júlia, na altura dos seios dela. A Júlia tem deficiência mental e, por isso, ela não tinha o necessário discernimento sobre a prática do ato. Assinale a opção que indica, né, a tipificação da conduta de José na hipótese, diante da situação hipotética apresentada. É o estupro de vulnerável. Continuando aqui, tá? Já vamos para a questão número 11. Olha só. O Caio e o Tício combinam a furtar a residência do Cícero, amigo
Não, essa daqui. Não, não, essa daqui tem estupro sim. O Caio e o Tício combinam de furtar a resistência de Cícero, um amigo comum de ambos. Já que sabem que ele vai fazer uma viagem longa para o exterior. Aí passaram 2 dias da viagem de Cícero, o Caio e o Tício arrombam a fechadura e ingressam na casa. Logo que ingressam no quarto de Cícero, onde eles sabiam que tinha um cofre, eles são surpreendidos com a presença de uma mulher dormindo lá na cama. Então Caio de imediato desiste da ação, sai do imóvel sem nada levar. Ficam lá na esquina da casa aguardando o Tício sair. O Tício, contudo, embora não subtraia nada, ele aproveitando-se que a mulher dormia, ele introduz o pênis em sua boca, que ao acordar é forçada a praticar sexo oral sob a ameaça de uma arma de fogo. Então, a situação hipotética, a questão correta é essa daqui, ó, o gabarito. O Caio e o Tício, eles vão responder pelo crime de furto tentado, qualificado por destruição ou rompimento de obstáculos à subtração de coisa, e pelo concurso de agente, e o Tício também pelo crime de estupro. Continuando, o José, guarda municipal de classe distinta, ele constrangeu Maria, guarda municipal de primeira classe, prevalecendo sua condição hierárquica na carreira, sem violência ou grave ameaça, com o fim de com ela praticar sexo oral. Conforme está lá no Código Penal, o José, ele cometeu o crime de assédio sexual, tá? Então, vamos continuando aqui, né? Olha só, o afastamento dos agressores, quando constatadas as práticas de violência sexuais contra crianças e adolescentes, como o abuso, ele pode ser aplicado por autoridade judicial como uma medida cautelar. Tá correto. A conjunção carnal de uma pessoa adulta com maior de idade com outrem é caracterizada como estupro de vulnerável quando tal prática acontece com criança com menos de 10 anos de idade. Tá falso. Tá? As penas para quem induz uma criança ou adolescente a satisfazer a lascívia de alguém podem ser agravadas dependendo da idade das vítimas, do grau de parentesco do violador, de se o ato objetiva lucro ou é praticado mediante violência, ameaça e ou fraude. Tá correto, tá? O Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, em detrimento de outros dispositivos legais, ele estabelece todos os elementos para classificação, definição de crime, estabelecimento de penas, as pessoas que praticam quaisquer crimes sexuais contra esses vulneráveis. Tá falso. E os atos sexuais praticados contra crianças e adolescentes, eles devem ser classificados como pedofilia, contudo a exploração sexual praticada só se configura como tal se houver recebimento de dinheiro por parte da vítima. Tá falso. Vamos continuar. Tá? Um delegado de polícia está relatando um inquérito em que uma mulher teria sido vítima do Boa Noite Cinderela quando um indivíduo manteve relações sexuais enquanto ela estava inconsciente. Aponte o crime que a autoridade policial ela deve imputar ao agressor. É o artigo 217, letra A, estupro de vulnerável. Continuando, tá? O Amauri foi acusado de estupro de vulnerável mediante conjunção carnal após ter praticado sexo com uma mulher severamente embriagada que ele conheceu numa casa noturna lá em Goiânia. Então, após o trâmite processual, sobreveio a sentença condenatória que considerou Amauri culpado por estupro de vulnerável tentado, uma vez que a conjunção carnal não se encerrou com a ejaculação, segundo o laudo. O Ministério Público e a Defesa, se discordar da decisão, deverá interpor recurso de apelação alegando que o delito de estupro de vulnerável, mediante conjunção carnal, se consuma independentemente da ejaculação masculina, uma vez que se trata de crime material e instantâneo. Vamos lá, tá acabando. Sobre os crimes contra a dignidade sexual, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, a assinala correta. E a correta é essa aqui, ó. Vamos ver essa daqui, as erradas. O princípio da insignificância é aplicado contra os crimes contra a dignidade sexual? Falso. A prática de crime ou contravenção penal contra a dignidade sexual impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito? Falso, impossibilita não. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. Correto. A configuração do crime de importunação sexual independe da prova da efetiva importunação da vítima por ser tratado de delito formal. Tá falso. E é inadmissível aplicar no estupro qualificado pelo concurso de agente
agentes a majorante de estupro coletivo. Falso, não é inadmissível não. Então, continuando, o Nélio, colocando a mão sobre sua camisa e simulando estar armado, ele aborda Olímpia, de 15 anos de idade, e determina que ela o masturbe, sob ameaça de morte. Temendo por sua vida, por acreditar que ele realmente estava armado, Olímpia cumpre a ordem. Diante do caso narrado, Nélio deve responder por estupro em sua forma qualificada. Tá? Relativamente aos crimes contra a dignidade sexual, vamos ver aqui o que está errado e o que está falso. Olha só, o crime de assédio sexual ele ocorre quando alguém constrange a vítima com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, independentemente da condição de superior hierárquico do agente. Está falso. Tá? No crime de assédio sexual, a pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos de idade. Correto? Tá? Configura o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou de vulnerável, submeter ou induzir ou atrair a prostituição ou a forma de exploração sexual a alguém menor de 18 anos de idade ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitar, impedir ou dificultar que a pessoa abandone isso. Verdadeiro. Tá? É o crime lá de favorecimento de prostituição. Então, segundo o Decreto-Lei do 2848 de 1940, o Código Penal Brasileiro configura crime de estupro aquele que praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos de idade. Tá falso. Tá? No crime de importunação sexual, a ação penal é exercida mediante queixa da vítima. Tá falso. Vamos lá. Lucas, 25 anos, inicia um relacionamento amoroso com a Carolina, sua vizinha, sabendo que a menina não sabia sequer completar a idade de 13 anos, não tinha nem 13 anos de idade, com ela mantendo de forma consentida atos libidinosos distintos da conjunção carnal. A pedido de Carolina, que evitava a gravidez, o casal jamais manteve cópula vagínica. Nessas circunstâncias, o Lucas praticou sim crime de estupro de vulnerável consumado, praticou. E, finalmente, a última, o delegado de polícia está relatando lá... Não, isso aqui a gente já fez, é a mesma lá do delegado de polícia. É isso aí, as questões de estupro e de vulnerável também, que caíram em 2023 até agora.